Olá pessoal, tudo bem com você? Meu nome é Jonathan Peixoto e estou aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu irei falar sobre a rotina de parametrização de fator de conversão, tá? Então vou mostrar aqui na prática, a gente vai entender um pouco mais sobre essa rotina. Pessoal, inicialmente, o que é um fator de conversão, né? Então existe, né, dentro da estrutura do SPED fiscal, né, existe o registro 0220, que são os fatores de conversão de unidades. Isto é, aqui eu tenho um exemplo de um miojo, né, um Nissin Cup Noodles. A unidade padrão de venda é o N, porém, em algum momento, né, o cliente deu entrada como caixa, outra hora o fornecedor emitiu com o N1 ou então pacote, né? Então, essas variações das unidades de medidas são apontadas no registro 0220 com o seu respectivo fator de conversão. Então, nesse caso, o que essa informação quer dizer? No momento que chega esse item em caixa, é para multiplicar a quantidade dele por 24. Então, isso aqui faz com que normalize o seu inventário, o seu estoque final, tá bom? Então, de uma forma bem breve, é isso, né? A rotina de parametrização do fator de conversão, o objetivo dela é bem simples, é centralizar todos os fatores em um único só lugar, tá? E também ajustar. Então, se eu precisar ajustar aquele Cup Noodles, eu posso vir aqui, né, colocar a unidade que existe atual no 0200, a unidade a ser convertida e o fator de conversão que será aplicado, tá? Lembrando que o fator de conversão ele pode ser num número inteiro ou número fracionado. Por exemplo, se eu tenho um item que normalmente ele vende em uma caixa com 4 itens e existe uma devolução de 1, então ele ficaria fracionado 0,25, tá? Então existe essa possibilidade de fracionado. Vamos ver as colunas. As colunas são: coluna ID é um ID único aqui nosso interno. Se o fator está conferido ou não, então isso aqui você pode usar para manter, né, para gerir os seus fatores. Então, quando tiver novos fatores de conversão, você marca como conferido, né, e fica fácil identificar o que foi conferido e o que não foi conferido, tá? O código do produto, descrição do produto, histórico de unidades do registro 0200. Aqui é uma particularidade bem interessante, que alguns SPEDs pode ter em um mês, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho 12 meses importado. Então, em um mês, ele pode trabalhar com a unidade no 0200 em cartela e outro momento unidade. Então, quando for cartela e o fator for caixa, né? A unidade do fornecedor for caixa, qual multiplicação eu devo aplicar, né? Que no caso seria 20. Agora, caso venha como unidade, qual será o fator que eu devo aplicar? Então, isso aqui foi justamente uma das principais mudanças que nós realizamos nessa rotina no ano 2022 e 2023, tá? Então, nós temos essa coluna de unidades, a unidade do 0200 e a unidade a ser convertida. Então, essa coluna unidade 0200 não existia, tá? Antes era somente unidade a ser convertida. Agora você tem que falar a unidade que está no 0200 e para qual unidade você quer que seja convertida. Tá bom? Então isso aqui vai te dar mais alternativas quando você tiver exatamente o que eu falei, mais de uma unidade ao longo de um ano, tá? E o fator de conversão a ser aplicado. Os botões que nós temos aqui são os botões padrão do SAM, como adicionar, alteração em lote, exclusão, atualizar, fazer download, baixar a planilha e subir planilha, né? Bem interessante, caso você já tenha uma planilha nesse sentido, tá? Então, esses aqui são os botões padrão do sistema. Pessoal, eu falei sobre o fator de conversão, só para vocês verem, tá aqui, tá? Só para frisar, tá bom? Fator de conversão e unidade a ser convertida. Beleza. Então, aqui nós temos essas informações e os botões chaves da rotina são o importar do SPED, isto é, importar fatores de conversão do SPED, relatórios, caso você precise tirar algum relatório para fazer análise externa, né? Ou corrigir no SPED, que é quando você pós-análise, pós-revisão, você aplica essas informações no seu SPED, tá bom? Então, eu vou excluir esses dados, vou excluir essas informações, beleza? Fiz a exclusão. Vou primeiro importar os dados do SPED, tá? Então, aqui você pode selecionar o período
tá? Vou selecionar aqui dezembro de 2019, escolher os registros que você quer fazer quer buscar essas informações, se você quer buscar de entrada e de saída, e se você quer importar somente unidades diferentes do 0200, né? Então, por exemplo, se no 0200 está o N, e existe uma venda o N, né, ou uma compra o N, caso eu marque isso aqui, ele não vai pedir essa parametrização, tá? Isso fica opcional. Vou deixar marcado mesmo, esse é o padrão, tá? CFLPs, você pode escolher o CFLPs que você quer utilizar e vou clicar em processar. Feito isso, aguarda um pouquinho e aqui nós já temos, né, que foram importadas 660 linhas e que nós podemos ver, né, eu vou até trazer o item que eu tenho aqui de exemplo. Então, eu acabei de apresentar a rotina, a estrutura da rotina, campos, botões extras, e agora nós estamos aqui no processamento, tá? Eu estou buscando dados via SAM. O item que eu vou estar utilizando como exemplo é esse 2177. Então, deixa eu pesquisar ele aqui, ó, te mostrar. 2177. Então, esse item, né, ele não tem variação de unidade ao longo do ano, mas quando o item ele entra como unidade no 0200 para a caixa, eu quero que seja 24. Unidade para unidade, eu quero o fator 1. Ah, Jonathan, essa caixa aqui, na verdade, não é caixa com 24, é uma caixa com 36. Então, você pode tanto fazer o ajuste manualmente aqui, certo? Posteriormente, até marcar como conferido, ó, vou até marcar agora, pronto, eu fiz a análise desse item, eu posso alterar em massa, né, falando que ele é conferido. Então, fiz a atualização, agora esse meu item está um cinza um pouco mais claro, que significa que o item está conferido, tá? Então, agora, esse item aqui que antes era uma caixa com 24, agora ele é uma caixa com 36. Então, no cálculo do inventário, no cálculo da Receita Federal, do fisco, né, ele vai aplicar, ao invés de 24, vai aplicar 26. Então, uma omissão de entrada que existia, né, pode estar sendo ajustada com esse tipo de fator, né, caso realmente seja um problema. Então, fiz esse ajuste, posso ver aqui no meu 0200 que esse item ainda está com 24, né? Porque essa atualização ela não é instantânea, então você que tem que fazer o clique, você que tem que fazer a correção, tá? Vou fazer a importação via planilha, mas para a gente entender, tá? Então vou clicar aqui no upload, eu tenho uma planilha aqui de exemplo que eu separei para vocês, tá bom? É uma planilha que eu poderia, por exemplo, ter gerado esses dados nessa planilha, né, preenchido para manter também de uma forma não somente no SAM, mas também aqui no Excel para posteriormente fazer a importação. Tá? Então eu vou subir esses dados, beleza? Subir a planilha, os meus itens aqui, certo? E eu vou pedir agora para corrigir no SPED, né? Então, para a gente finalizar, eu vou clicar em corrigir no SPED. Aqui eu tenho algumas opções, como sobrescrever fatores já lançados, então ele sobrescreve, excluir outros fatores já existentes, então ele vai realmente limpar toda a minha base, tá? E lançar apenas fatores de conversão com unidade diferente do cadastro do item. Então, se tiver o N para o N, ele não vai nem inserir, tá bom? Então, eu vou marcar aqui todos, tá? Vou marcar todos e vou pedir para processar. Beleza, pedi para processar. Nesse momento, ele está fazendo a exclusão dos fatores, tá? Daqui a pouco ele vai finalizar e fazer a inserção e criar a unidade. Porque, por exemplo, se eu importei via planilha um item em caixa, né, e essa caixa não tinha unidade de medida cadastrada, o PVA ele aponta um erro. Então o SAM, né, ele automaticamente cria o registro 0220 e cria o registro 0190. Tá bom? Ele já faz os dois justamente para manter a integridade do seu SPED, ok? Processo finalizado com sucesso. Vou clicar aqui em fechar. Beleza. Então, agora nós podemos conferir, né? Vamos conferir o item, como que ele está no meu SPED. Então, antes estava caixa com 24, agora caixa com 36. Então, isso vai permitir com que você valide, né? Você tenha mais clareza durante o seu processamento de inventário. Quando você estiver fazendo inventário, se você tiver esse tipo de falha, né, esse tipo de erro, você pode corrigir em massa,
né? Então você pode corrigir o ano inteiro de fatores de uma forma bem simplificada, de uma forma centralizada, tá? Só uma dica, em breve nós estaremos liberando uma nova funcionalidade no processamento do inventário, a rotina 177, para buscar fatores baseado nessa rotina de fatores, né? Então vai ser uma atualização bem interessante, principalmente para você que utiliza esta rotina, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, a gente fez a apresentação da rotina, estrutura, campos, botões, buscando via planilha, buscando via SPED, né? Buscando via SPED, realizando a correção. Aqui só não precisa gerar no PVA porque realmente já foi testada essa parte, tá bom? É isso então. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.